Essa semana eu fiz a seguinte pergunta aqui no meu perfil. Você já se estressou com algum colega de trabalho e acabou se arrependendo? Sabe quantos por cento das pessoas responderam que sim? 92% das pessoas me responderam que sim. Gente, como isso é um tema muito mais comum do que a gente imagina e além disso é um tema muito importante, eu resolvi trazer esse tema. Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre a gestão das nossas emoções. Esse é um dos temas mais desafiadores no ambiente de trabalho e é o que mais impede as pessoas do seu crescimento. Gente, para os novos líderes, vamos pensar aqui, além deles terem que fazer a gestão das suas próprias emoções, eles também precisam cuidar da emoção da equipe através da gestão de conflito. Então, por isso, torna-se um tema ainda mais desafiador para os novos líderes. E eu acredito que eu não preciso nem dizer que isso afeta diretamente a nossa reputação. Gente, a reputação é um dos bens mais preciosos de um líder, que a gente precisa cuidar com muito carinho. Então, por isso esse tema é tão relevante. Então, vamos pensar na gestão das nossas emoções usando uma analogia aqui com uma panela de pressão. Então, imagina a panela de pressão, você colocou água, fechou essa panela e colocou ela no fogão. O que começa a acontecer, gente? A panela de pressão começa a aumentar a temperatura da água ali dentro e automaticamente vai aumentando a pressão dentro dela. Então, conforme o tempo vai passando, aumenta a temperatura e aumenta a pressão. Conforme essa pressão vai aumentando, vai chegar num momento que ou a válvula de alívio de pressão ela é acionada, alivia essa pressão, ou o que acontece com essa panela de pressão, gente? Ela explode. É isso mesmo. Então vamos pensar nessa panela de pressão como sendo a nossa gestão das emoções. Então a água que tá ali, vamos pensar como sendo os nossos sentimentos, as nossas emoções. Então conforme a gente coloca a temperatura, o que é a temperatura, gente? É todos os fatores externos que aumentam a pressão que tá na gente. Então seja no nosso trabalho, seja em casa, seja as nossas relações, certo? Tudo isso vai aumentando essa pressão dentro da gente. E se a gente não alivia essa pressão, o que acontece com a gente? A gente também explode. Então, antes de você ficar achando aí que você é uma péssima pessoa, que você explodiu com alguém, eu queria que você entendesse de uma forma bem simples o que acontece com o nosso corpo, com o nosso organismo nesse momento. E até para você entender que você não é o único a experimentar esse tipo de sensação, esse tipo de emoção. O nosso cérebro, gente, ele está dividido em 3 partes, que é o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o cérebro neocórtex, tá? O cérebro reptiliano é aquele cérebro mais primitivo que a gente herdou lá dos nossos ancestrais, né? Então ele é responsável pelas nossas ações de luta e de fuga, tá? Então vamos pensar nos nossos ancestrais, lá nos homens da caverna, por exemplo. Gente, quando eles passavam por uma situação de estresse, o que eles precisavam fazer? Correr ou lutar, certo? Então essa é uma reação de sobrevivência. E apesar da gente ter desenvolvido cérebros mais bem elaborados, que é o caso do límbico, responsável pelas demais emoções, e do neocórtex, que é o nosso cérebro pensante, nosso cérebro racional, a gente ainda tem até hoje esse cérebro reptiliano funcionando. Então, mesmo a gente tendo desenvolvido cérebros mais sofisticados, o que o nosso cérebro reptiliano fez? Ele criou um mecanismo de desligar o nosso cérebro límbico e o nosso cérebro neocórtex, que é o cérebro pensante, que é o cérebro do racional, quando a gente está numa situação de estresse. Gente, isso somente com o objetivo de nos proteger, então é uma questão de sobrevivência. Porque esse cérebro ele entende que se a gente está numa situação de estresse, a gente vai precisar fugir ou lutar. E por isso que nesse momento a gente só experimenta sensações de medo ou raiva, que é exatamente para causar essa ação na gente, para gerar essa ação de luta ou fuga. É claro que as nossas reações, né, o nosso sentimento ali de raiva, ele não é unicamente explicada por essa questão biológica que eu acabei de explicar para vocês. Aí também vai entrar questões de temperamento, questões de personalidade e também questões associadas ao nosso ego, que também é muito importante a gente entender. Porém, por que eu explico esse processo para vocês?
Eu não quero que ninguém aqui vire um especialista em neurociência, não é sobre isso, mas é somente para a gente humanizar o processo, a gente saber que todas as pessoas experimentam sim um sentimento de raiva ou de medo. Você não é o único a experimentar isso. Agora, o que vai diferenciar, por exemplo, os grandes líderes, que são as pessoas que fazem aí a gestão das suas emoções de forma adequada, daquelas pessoas mais explosivas? É exatamente a forma com que elas controlam essa emoção. Tá joia, Fer. Então agora eu já entendi como o meu cérebro funciona, como que eu funciono, por que que eu sinto raiva e o que que eu posso fazer com isso. Então vamos pensar aqui em algumas dicas para a gente melhorar esse autocontrole, essa autogestão das nossas emoções. E a primeira dica que eu tenho aqui hoje para vocês é o autoconhecimento e a autopercepção. Gente, a gente precisa se conhecer. Eu acabei de falar para vocês sobre temperamento, sobre personalidade, sobre ego. A gente precisa se conhecer profundamente se a gente quiser mudar algum comportamento, especialmente um comportamento repetitivo. E o mais importante, então a gente precisa identificar quais são os gatilhos emocionais que fazem a gente sentir raiva, né? Especialmente no ambiente de trabalho. E aí, o que é importante a gente olhar? Não somente identificar quais são esses gatilhos, mas por que você experimenta raiva nesse momento? O que está por trás desse sentimento? O que ele te remete? Qual é a associação que você faz com relação a isso? Então, pratique autoconhecimento. Existem inúmeros exercícios que a gente pode fazer para você desenvolver esse autoconhecimento e colocar isso em prática. Outro ponto muito importante é a minha segunda dica para vocês. Lembra que eu falei para vocês sobre o alívio da pressão e como se esse dispositivo não estiver funcionando bem na panela de pressão, o que acontece? Da mesma forma, a gente precisa também praticar o alívio da nossa pressão. Vamos pensar então um pouquinho no contexto que a gente está vivendo e que a gente viveu nesses 2 últimos anos de pandemia. A gente não podia sair de casa, então nós ficamos confinados, isolados, sem sair com os amigos, sem poder socializar. Gente, nós somos seres de emoção, seres de socialização. Então imagina como isso afetou a nossa saúde mental, né? O nosso psicológico. Então isso é muito importante. E associado a isso, imagina que as pessoas no trabalho tiveram um número, aumentaram, né, o número das reuniões aí. Muitas pessoas também tiveram que trabalhar conciliando a vida doméstica junto com a vida de trabalho, com as crianças estando em casa, então tendo que participar de reuniões com as crianças ali, de repente chorando até. Então foi realmente muito pesado e é muito importante a gente entender esse contexto e a gente tentar trazer para o nosso dia a dia uma rotina mais saudável. Então aí, gente, é incluir uma boa alimentação, incluir exercícios, fazer o que realmente a gente gosta. Então, você gosta de ler um livro, separe um momento para você fazer isso durante a sua semana, separe um momento para você fazer atividades ao ar livre. Tudo isso ajuda a gente a aliviar essa pressão que a gente vai acumulando ao longo do dia. Bom, tá joia. Então eu falei pra vocês que o primeiro é o autoconhecimento e autopercepção e depois a gente fazer atividades ali que a gente gosta, socializar, fazer atividades físicas, cuidar da nossa saúde mental. Mas vamos imaginar que você foi então insultado no seu ambiente de trabalho. O que você vai fazer? Não tem como você praticar atividade física ali naquele momento, nem tem como você praticar autopercepção. Tudo isso é um trabalho prévio que vocês vão fazer. Gente, aí nesse caso eu vou dar 2 dicas para vocês. A primeira é a seguinte: se você consegue sair da situação, eu recomendo que você faça isso, mas veja que eu não tô falando que é para você fugir da situação. Eu tô falando que é para você sair da situação, porque vamos lembrar que nesse momento de estresse, o seu cérebro pensante foi desligado. Então a ideia de você sair da situação é para você recuperar esse cérebro e agir de forma consciente, de forma racional e não deixar as emoções tomar conta. Então vamos supor aqui que algum colega de trabalho te enviou um e-mail e você ficou extremamente irritado com essa situação. Você não gostou ali da mensagem daquele e-mail. Tudo bem, gente. Então o que você pode fazer? Você escreve o e-mail, você responde para ele, mas não envia. Espera um pouquinho, vai tomar uma água, vai tomar um café,
Depois de algumas horas que você já está mais calmo, você revisa o e-mail e vê se você escreveu de uma maneira racional, de uma maneira inteligente, usando o seu racional e não somente as suas emoções. Tá? Então, uma segunda situação, que é a segunda dica que eu dou, é se você estiver no meio de uma reunião e não tem como você aí se afastar da situação, você pode usar a técnica da pergunta. Então, tente entender qual é a necessidade não atendida dessa pessoa. Então, vai perguntando para ela, mas por que você acha isso? Qual que é a sua percepção? Isso é um ótimo ponto de vista, eu queria entender mais por que você pensa assim. Isso vai ajudando a gente a racionalizar o problema, a entender o lado do outro, especialmente entender qual é a necessidade dessa pessoa que não está sendo atendida. Agora vamos pensar numa última situação em que você foi insultado, né? Você tá ali de frente para a pessoa, você foi insultado por essa pessoa no ambiente de trabalho. Gente, nesse caso é muito importante você não reagir. Não reaja. O que você pode fazer nessa situação? Você pode falar o seguinte para a pessoa, falar assim, ó: então, fulano, eu acho que você tá um pouco alterado. Na hora que você se acalmar, a gente volta para essa conversa. Você sai da situação, não deixa que a raiva ali da pessoa ter te insultado tome conta e você responda na mesma moeda, tá? Porque isso vai afetar a sua reputação e aqui a gente tá falando sobre você e não sobre o outro. Então é muito importante que você não responda e não reaja. Agora, uma dica que é muito importante, depois que você se acalmou, depois que a pessoa se acalmou, você sim retomar essa conversa e falar para a pessoa: olha, eu acho que aquele seu comportamento não foi adequado, especialmente se você é o líder dessa pessoa. Bom, eu espero poder ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou e quer ver mais conteúdos nesse sentido, segue aqui o meu Instagram e vem comigo.